Você já parou para pensar como seria falar face a face com Deus? Não em oração silenciosa, não em um sonho, mas ver sinais tão poderosos que até a terra treme sob seus pés. Essa não é uma cena de filme ou de fantasia. É a realidade da vida de um homem chamado Moisés. Alguém que nasceu condenado à morte, cresceu no palácio mais luxuoso do mundo antigo, caiu em desgraça e, contra todas as expectativas, tornou-se o maior libertador da história bíblica. Moisés não começou sua jornada como um herói. Pelo contrário, ele nasceu em um tempo em que o decreto de Faraó ordenava que todos os meninos hebreus fossem mortos. Sua vida parecia já ter fim antes mesmo de começar. Mas a providência divina o colocou nos braços da filha de Faraó, e aquele bebê, destinado ao rio, passou a ser criado dentro do palácio como um príncipe. É nesse contraste que a história já nos surpreende. Deus usa justamente o palácio do inimigo para criar o libertador do seu povo. Mas a vida de Moisés não segue o roteiro que todos esperavam. Quando adulto, ele tenta agir por conta própria, mata um egípcio e se torna fugitivo. O príncipe do Egito vira pastor no deserto de Midian, vivendo no anonimato por 40 anos. Quem olhasse de fora poderia pensar que tudo havia acabado, que aquele homem não tinha mais futuro. E talvez você também já tenha sentido isso, como se os erros do passado ou os desertos da vida tivessem apagado a promessa de Deus. Mas é justamente no deserto, no silêncio, que o extraordinário acontece. Uma sarça pega fogo e não se consome. Uma voz o chama pelo nome. E aquele que se via incapaz escuta a missão impossível: voltar ao Egito, enfrentar Faraó e libertar o povo de Israel. Moisés, cheio de medos e desculpas, é a prova de que Deus não escolhe os mais fortes ou preparados, mas os que aprendem a depender dele. A partir daí, sua história se transforma em um espetáculo do poder divino. As pragas que desafiam os deuses do Egito, o mar que se abre em 2 paredes de água, o maná que cai do céu, a água que brota da rocha. Cada passo de Moisés mostra que o impossível é apenas o cenário onde Deus revela a sua glória. Mas acima de todos esses sinais, há algo ainda mais profundo. Moisés foi chamado de amigo de Deus. Ele subiu ao Monte Sinai e falou com o Senhor como quem fala com um amigo, face a face. Essa história não é apenas um relato antigo, é um convite vivo para nós hoje. Porque Moisés nos mostra que não importa onde você começou, nem os erros que você cometeu, nem os desertos que atravessou. Quando Deus chama, ele transforma sua fraqueza em instrumento de poder. E quando ele decide revelar sua glória, até os montes tremem, mas seu coração é fortalecido. E é isso que nós vamos mergulhar juntos agora. A trajetória de Moisés, do bebê salvo das águas, ao homem que experimentou uma intimidade com Deus, como poucos na história. Uma jornada que vai mexer com sua fé, desafiar sua visão de propósito e reacender em você a certeza de que, mesmo quando parece impossível, Deus continua escrevendo histórias de libertação. Se essa mensagem já começou a falar com você, quero te pedir 3 coisas muito importantes. Primeiro, deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra que você acredita que Deus ainda levanta libertadores e fala ao coração de quem está disposto a ouvir. Segundo, escreva aqui nos comentários: você já viveu um momento em que parecia estar no deserto, sem direção, mas percebeu que Deus estava ali? Compartilhe, porque seu testemunho pode edificar outras pessoas. E por último, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar sempre palavras de fé, histórias bíblicas profundas e mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus. O início da história de Moisés já carrega um peso dramático que prende nossa atenção. Ele nasceu em um dos períodos mais sombrios para o povo de Israel. Os hebreus, descendentes de Jacó, haviam se multiplicado tanto no Egito que Faraó, temendo perder o controle, ordenou algo impensável: que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer. A ordem era clara, cruel e definitiva. Todo filho homem deveria ser lançado no rio Nilo. Imagine o medo,
a angústia e o desespero das famílias que aguardavam o nascimento de seus filhos, sem saber se teriam o direito de vê-los crescer. É nesse contexto que Moisés veio ao mundo. Seus pais, Amrão e Joquebede, eram levitas, pertencentes a uma tribo chamada ao sacerdócio. Eles poderiam ter se rendido ao decreto, mas decidiram acreditar na promessa de Deus. A Bíblia diz que, ao nascer, Moisés foi visto como um menino formoso. E não se trata apenas de aparência, mas de um olhar espiritual. Seus pais perceberam que havia algo diferente nele, uma marca divina. Por isso esconderam o bebê por 3 meses. Pense em cada noite silenciosa, em cada tentativa de abafar seu choro, em cada temor de que os egípcios descobrissem. Aquela casa era, ao mesmo tempo, lugar de milagre e de medo. Quando não puderam mais escondê-lo, Joquebede tomou uma decisão de fé e coragem. Preparou um cesto de junco, calafetado com betume e piche, colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos à beira do rio. Esse gesto parece abandono, mas na verdade foi um ato de entrega. Joquebede não estava largando seu filho ao acaso. Ela estava colocando Moisés nas mãos de Deus, confiando que o Senhor o preservaria. Quantas vezes em nossa vida precisamos fazer o mesmo? Soltar aquilo que amamos e crer que, mesmo nas águas turbulentas, Deus está no controle. E o que parecia o fim se transformou no começo de algo maior. A filha de Faraó desceu ao rio para se banhar e encontrou o cesto. Ao abrir, viu o bebê chorando e se compadeceu dele. O instinto natural seria cumprir a ordem do pai, mas o coração dela foi movido por misericórdia. E aqui está a ironia divina. A filha do próprio Faraó, responsável pelo decreto de morte, se torna instrumento de vida para aquele que libertaria Israel. Moisés não apenas sobreviveu à sentença, como passou a ser criado no palácio, no centro do poder do Egito. Esse detalhe é fascinante, porque revela como Deus transforma maldição em bênção. O inimigo havia decretado morte, mas Deus usou o próprio palácio do inimigo para abrigar e educar o libertador. É como se o Senhor dissesse: nada pode impedir os meus planos, nem os decretos mais poderosos desta terra. Assim, Moisés cresceu cercado de luxo, aprendendo a cultura egípcia, conhecendo os segredos do império, sendo treinado em sabedoria e ciência. Ele se tornou príncipe, mas nunca deixou de carregar a identidade de hebreu, porque sua mãe, de maneira providencial, foi escolhida para amamentá-lo e criá-lo nos primeiros anos de vida. Esse início da vida de Moisés nos ensina que, quando Deus tem um propósito, ele orquestra detalhes que parecem improváveis. A fé de Joquebede, a compaixão da filha de Faraó, a formação no palácio, tudo fazia parte do plano. E não era apenas sobre salvar um bebê, era sobre preservar um futuro libertador, alguém que, um dia, enfrentaria Faraó cara a cara e conduziria milhões para fora da escravidão. E aqui está a conexão com nossa vida. Quantas vezes nos sentimos cercados por decretos de derrota, como se tudo estivesse contra nós. Mas a história de Moisés prova que, mesmo quando parece não haver saída, Deus abre caminhos inesperados. O cesto no rio parecia frágil, mas era sustentado pelas mãos invisíveis do Senhor. Assim também, muitas vezes, Deus sustenta nossos passos em lugares onde não vemos segurança. Esse nascimento milagroso nos prepara para compreender toda a jornada de Moisés. Porque desde o início, sua vida foi marcada por livramentos sobrenaturais. Ele não deveria ter sobrevivido, mas sobreviveu. Não deveria ter crescido no palácio, mas cresceu. Não deveria ter tido identidade preservada, mas teve. Cada detalhe grita uma verdade poderosa. Quando Deus levanta alguém, não há decreto humano capaz de anulá-lo, e é apenas o começo. A vida de Moisés ainda reserva quedas inesperadas, desertos longos e encontros sobrenaturais. Mas tudo começa aqui na fé de uma mãe, no choro de um bebê e no rio que, em vez de ser sepultura, se tornou caminho para o propósito. Agora pense, quantas vezes na sua vida você também já esteve no cesto do rio, em situações de fragilidade, mas foi sustentado por Deus.
Esse é o poder do nascimento de Moisés, nos lembrar que cada vida tem um propósito maior do que imaginamos. A história de Moisés, que começou cercada de milagres, dá uma guinada inesperada quando ele deixa de ser apenas o bebê salvo das águas e se torna um homem adulto, criado entre dois mundos. De um lado estava o Egito, com toda a sua pompa, ciência e poder. Moisés era visto como príncipe, desfrutava do conforto do palácio e tinha acesso a tudo o que o império podia oferecer. De outro lado, estava a sua identidade hebraica, marcada no coração desde os primeiros anos de amamentação, quando sua mãe lhe transmitiu a fé no Deus de Israel. Ele cresceu dividido, vivendo como egípcio, mas sentindo-se hebreu. Essa tensão interna iria definir seu destino. Um dia, já adulto, Moisés saiu para ver seus irmãos hebreus e presenciou a cena que mudaria o rumo de sua vida: um egípcio maltratando um hebreu. O príncipe, treinado nas artes da guerra e acostumado à autoridade, não suportou a injustiça. Movido pela ira e pelo desejo de justiça, atacou o egípcio e o matou. Escondeu o corpo na areia, imaginando que ninguém havia visto. Para Moisés, aquele ato poderia parecer um início de libertação, mas, na verdade, foi o começo de sua queda. No dia seguinte, tentou intervir em uma briga entre dois hebreus, e a resposta que recebeu foi um choque. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Moisés percebeu que seu ato não era segredo. O homem que se via como defensor passou a ser visto como assassino. E notícia chegou até Faraó, e o que era apenas medo se tornou sentença. Ele agora era um fugitivo, caçado pelo império que antes o havia criado. Esse momento revela um contraste profundo. O homem que parecia estar no auge, príncipe, poderoso, educado, cai de repente na realidade do deserto. Moisés foge, deixando para trás o palácio, os privilégios, os títulos e até sua própria segurança. Aquilo que parecia ser o cenário do cumprimento do plano de Deus se transforma em deserto, solidão e incerteza. No deserto de Midian, Moisés não tinha mais ouro, trono ou exército. O príncipe virou pastor. O homem que tinha tudo perdeu tudo. Mas é justamente aí que começa o processo de Deus. Quantas vezes em nossa vida passamos por situações semelhantes? Achamos que já sabemos como as coisas vão acontecer, criamos nossos próprios planos, agimos com nossas forças e, de repente, a queda nos leva ao deserto. Às vezes não entendemos. Parece castigo, parece fim. Mas, na verdade, é o lugar onde Deus nos prepara. No meio de sua fuga, Moisés encontrou Jetro, sacerdote de Midian, e ali construiu uma nova vida. Casou-se com Zípora, teve filhos e aprendeu a viver de maneira simples. O homem que sabia comandar legiões agora aprendia a guiar ovelhas. Parece pouco, mas era um treinamento essencial. Se ele não fosse capaz de conduzir um rebanho no deserto, como poderia conduzir uma multidão inteira de hebreus pelo mesmo caminho? Esse período de 40 anos no anonimato é um lembrete de que o tempo de Deus não é o nosso. Para nós, 40 anos parecem desperdício, mas para Deus foram anos de formação. Moisés precisava aprender a ouvir, a depender, a ser moldado. No palácio, ele recebeu a educação dos homens. No deserto, ele recebeu a educação de Deus. Aqui está a grande quebra de expectativa. O que parecia fracasso era, na verdade, preparação. Se Moisés tivesse permanecido no Egito como príncipe, talvez nunca tivesse experimentado o chamado da sarça ardente. A queda não foi um acidente. Foi um degrau no propósito. E há uma lição profunda para nós. Quantas vezes interpretamos o deserto como castigo, quando na verdade é escola? Deus muitas vezes nos retira dos palácios que construímos para nos ensinar no silêncio da solidão. É lá que aprendemos a confiar não em nossa força, mas na dele. O Moisés do palácio agiu com impulso e violência. O Moisés do deserto aprenderia a depender da voz de Deus. É nesse contraste que se revela o coração da história. Deus não estava interessado em usar apenas o príncipe preparado.
mas em formar o servo quebrantado. O palácio deu a Moisés conhecimento, mas foi o deserto que deu a ele propósito. O Egito o fez príncipe, mas foi Midian que o fez líder. O ouro dos salões não o preparou para ouvir Deus, mas o silêncio do deserto, sim. Isso nos mostra que, muitas vezes, a queda que parece nos destruir é, na verdade, o caminho que nos aproxima do verdadeiro chamado. E é justamente nesse cenário de anonimato, pastoreando ovelhas longe dos olhos de todos, que algo extraordinário acontece. O Deus que o preservou no nascimento, que o sustentou no palácio e que o conduziu até ali, iria se revelar de uma maneira sobrenatural. Moisés já não era mais o príncipe do Egito. Ele agora vivia como pastor em Midian, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. O homem que crescera em salões luxuosos estava acostumado à poeira do deserto, ao silêncio das noites frias e à rotina aparentemente sem importância. Anos haviam passado. Se alguém lhe dissesse que ele ainda seria o libertador de Israel, provavelmente ele não acreditaria. Aos olhos humanos, seu tempo tinha passado. Mas é nesse ponto da vida que Deus costuma agir, quando já não confiamos em nossa força, quando desistimos de provar nosso valor, quando não temos mais nada além da dependência do Senhor. Certo dia, enquanto conduzia o rebanho, Moisés chegou ao monte de Deus, Horebe. E foi ali que ele viu algo que despertou sua atenção, uma sarça em chamas, mas que não se consumia. No deserto, o calor fazia arbustos pegarem fogo naturalmente, mas eles logo eram devorados pelas chamas. Aquilo que Moisés presenciava, no entanto, era diferente. O fogo queimava, mas a sarça permanecia intacta. Esse detalhe o intrigou, e ele se aproximou para ver de perto. E é nesse momento que a voz de Deus irrompe do meio da sarça. Moisés, Moisés. Assustado, ele respondeu: Eis-me aqui. O Senhor então ordena: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aquele solo, até então apenas mais um pedaço de deserto, se tornara santo, porque Deus havia descido para falar com seu servo. E aqui já aprendemos algo. Não é o ambiente que santifica a presença de Deus, mas é a presença de Deus que santifica o ambiente. Deus se apresenta a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés cobre o rosto, porque temia olhar para o Senhor. Era o início de uma revelação profunda. O Deus da aliança estava ali, chamando aquele homem comum para uma missão extraordinária: libertar Israel da escravidão do Egito. Mas Moisés, que antes fora impetuoso e confiante, agora estava marcado pelo deserto. Ele não se via mais como príncipe, nem como líder. Ao ouvir o chamado, ele responde com insegurança: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, então, não lhe dá uma lista de qualidades ou garantias humanas. Ele simplesmente responde: eu serei contigo. Essa é a essência do chamado. Não se trata de quem somos, mas de quem está conosco. Moisés olhava para suas limitações. Deus apontava para sua presença. O que parecia impossível se tornava viável, porque o próprio Criador prometia acompanhar cada passo. Ainda assim, Moisés levanta objeções. Pergunta o nome de Deus como se quisesse uma prova. E então houve uma das revelações mais profundas da Escritura: eu sou o que sou. Esse nome carrega eternidade, autoridade e soberania. Não é um título limitado, mas uma afirmação absoluta. Deus é o que é, ontem, hoje e sempre. É o Deus que não depende de circunstâncias, que não se limita a definições humanas, que se revela como presença constante em todas as eras. Mesmo com essa revelação, Moisés ainda hesita. Ele teme que o povo não acredite. Teme sua própria incapacidade de falar bem, teme não ser suficiente. E Deus, pacientemente, responde a cada objeção com sinais e promessas. O cajado em sua mão se transforma em serpente e depois volta a ser cajado. Sua mão fica leprosa e é restaurada. A água do Nilo se tornaria sangue.
O Senhor estava mostrando que não era a eloquência ou a habilidade de Moisés que libertaria o povo, mas o poder de Deus agindo através dele. Moisés, no entanto, insiste em sua fraqueza. Senhor, eu não sou eloquente. Sou pesado de boca e de língua. E Deus responde: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ainda assim, Moisés pede que Deus envie outro. E aqui vemos a paciência divina se estender ao limite, mas também a providência de Deus. Ele levanta Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. Esse diálogo revela muito sobre a nossa própria caminhada. Quantas vezes Deus nos chama para algo grande, mas olhamos para nossas fraquezas? Quantas vezes pensamos que não somos capazes, que não temos dons suficientes, que vamos falhar? Mas o chamado nunca depende do chamado em si, depende do Deus que chama. Moisés não era perfeito, mas foi escolhido. Ele não se sentia pronto, mas Deus o prepararia. A sarça ardente é um símbolo poderoso até hoje. Ela nos mostra que o fogo de Deus queima sem destruir, aquece sem consumir, ilumina sem apagar. É um fogo que representa a presença constante e a santidade de Deus. Moisés foi atraído por aquele fogo, e ali começou uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a história de uma nação inteira. Esse encontro não foi apenas um chamado, foi um divisor de águas. O pastor de ovelhas anônimo se transformaria em libertador. O homem inseguro se tornaria profeta. O fugitivo seria levantado como líder. Tudo porque um dia, diante de uma sarça ardente, ele ouviu a voz de Deus e aceitou caminhar, mesmo com medo, sustentado pela promessa: eu serei contigo. E assim começa a segunda fase da vida de Moisés. O príncipe que caiu se torna servo que obedece. O homem que fugiu do Egito agora volta para enfrentá-lo. A missão impossível estava apenas começando. E o palco seria o confronto direto com Faraó, o rei mais poderoso da terra. Depois do encontro sobrenatural na sarça ardente, Moisés não podia mais ser o mesmo. O homem que se via como fugitivo e pastor anônimo, agora carregava uma missão divina: voltar ao Egito e enfrentar o rei mais poderoso da terra. Era um desafio que parecia impossível. Como um homem que fugira de lá décadas antes, acusado de assassinato, poderia se colocar diante de Faraó e exigir: deixa ir o meu povo. Mas o chamado de Deus não se baseia em lógica humana, e sim em sua autoridade eterna. Quando Moisés retorna ao Egito, não vem sozinho. Ele traz consigo a presença de Deus que havia prometido: eu serei contigo. Arão, seu irmão, é seu porta-voz, mas a força da mensagem não está na eloquência dos irmãos, e sim no poder do Deus que fala por meio deles. O primeiro encontro com Faraó já estabelece o tom da batalha espiritual. Moisés declara a ordem divina, e o rei responde com desprezo. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó não apenas rejeita o pedido, mas aumenta o jugo sobre os hebreus, tornando a vida deles ainda mais difícil. Esse endurecimento revela uma dinâmica espiritual profunda. O Egito, com sua opulência e poder, representava o orgulho humano, a resistência contra Deus. Faraó não estava apenas enfrentando Moisés, ele estava desafiando o próprio Criador. Cada negativa, cada endurecimento do coração, era parte de um cenário que revelaria ao mundo quem era o verdadeiro Deus. As pragas que se seguem não são apenas castigos, mas demonstrações claras da soberania divina. Cada praga atinge diretamente um deus do Egito, desmontando peça por peça a falsa religião daquela nação. Quando o Nilo se transforma em sangue, é como se Deus dissesse: eu controlo as águas que vocês adoram. Quando rãs, piolhos e moscas infestam a terra, Deus expõe a impotência dos deuses da natureza. Quando a morte atinge o gado, o Senhor mostra que até a força econômica de uma nação pode ser paralisada por sua mão.
Quando úlceras ferem os egípcios, trovões e saraiva destroem plantações e gafanhotos devoram o que resta. Deus prova que a saúde e o sustento não estão nos ídolos, mas nele. E quando trevas cobrem o Egito por 3 dias, a mensagem é clara. Até o Deus Sol, considerado supremo pelos egípcios, não passa de nada diante da luz do Senhor. A cada praga, Moisés se apresentava diante de Faraó com a mesma palavra. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. E a cada vez o coração de Faraó se endurecia mais. Isso nos mostra que a resistência ao chamado de Deus não leva à liberdade, mas à escravidão ainda maior do próprio orgulho. O confronto não era apenas político ou social, era espiritual. Moisés, aparentemente frágil, representava a autoridade de Deus. Faraó, aparentemente invencível, representava a resistência humana contra o divino. E, no fim, a balança penderia inevitavelmente para o lado da vontade de Deus. A última praga, a morte dos primogênitos, foi o golpe final. Naquela noite, cada casa egípcia experimentou luto, enquanto as casas dos hebreus foram preservadas pelo sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. Essa não foi apenas a vitória de Moisés sobre Faraó, mas o prenúncio da vitória definitiva de Cristo sobre o pecado. O sangue do Cordeiro foi o sinal de salvação naquela época, assim como o sangue de Jesus é o sinal da nossa salvação hoje. Diante da dor e do juízo, Faraó finalmente cedeu. O homem que dizia, não conheço o Senhor, agora implorava para que Moisés levasse seu povo e partisse. E não apenas os deixou ir, como os egípcios deram ouro, prata e roupas, cumprindo o propósito de Deus de enriquecer Israel antes de sua saída. O povo que for escravo saiu como uma nação livre, carregando consigo os tesouros do Egito e a promessa da terra de Canaã. Esse confronto entre Moisés e Faraó nos ensina que quando Deus decreta libertação, nada pode impedir. Pode haver resistência, pode haver endurecimento, pode haver atraso, mas a vitória é certa porque a palavra do Senhor não volta vazia. Moisés não venceu porque era eloquente, nem porque tinha exércitos. Ele venceu porque estava debaixo da autoridade de Deus. E isso traz uma aplicação poderosa para nós. Muitas vezes enfrentamos nossos próprios faraós, situações que parecem impossíveis de vencer, sistemas que nos oprimem, inimigos que parecem invencíveis. Mas quando carregamos a presença de Deus, o impossível se curva diante da sua vontade. O mesmo Deus que abriu caminho para Moisés é o Deus que abre caminhos para nós. O confronto com Faraó foi apenas o começo da jornada. O povo estava livre, mas ainda havia um mar pela frente, inimigos no caminho e um deserto a atravessar. A libertação inicial era apenas a porta para um processo muito maior. Aprender a confiar plenamente em Deus. O Egito já estava quebrado pelas pragas, mas a libertação definitiva só veio com a última noite, quando o anjo do Senhor passou sobre a terra e feriu os primogênitos. Foi nesse contexto que nasceu a Páscoa, não como uma festa cheia de rituais elaborados, mas como um ato de fé e obediência. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, comer apressadamente a refeição e marcar com o sangue a porta de sua casa. O sangue era o sinal. Onde ele estivesse, a morte não entraria. Essa imagem, tão forte e simples, aponta para a obra de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagine aquela noite no Egito, enquanto nas casas egípcias se ouviam gritos de desespero e luto. Nas casas dos hebreus reinava um silêncio reverente, com a certeza de que estavam debaixo da proteção divina. O sangue nos umbrais não era apenas tinta vermelha. Era símbolo da vida substituta, do livramento de Deus. A morte passou, mas o povo do Senhor permaneceu de pé. Na manhã seguinte, a ordem veio, saiam do Egito. E assim, depois de 400 anos de escravidão, uma multidão enorme começou a caminhar em direção à promessa. Homens, mulheres, crianças, idosos, levando apressadamente seus pertences,
mas também carregando ouro e prata que os egípcios lhes deram. O que era povo escravo agora marchava como nação livre, mas a caminhada não seria simples. Faraó, arrependido de ter deixado os hebreus partirem, reuniu seu exército e partiu em perseguição. Cavalos, carros e guerreiros se aproximavam rapidamente, enquanto os israelitas se viam encurralados diante do Mar Vermelho. Atrás deles o exército, à frente águas profundas, e no coração o medo. Muitos começaram a murmurar: foi para morrer no deserto que nos tiraste do Egito. Esse momento revela a fragilidade humana diante da crise. Esquecemos os milagres passados e olhamos apenas para o perigo presente. É nesse ponto que a fé de Moisés se destaca. Enquanto o povo entrava em pânico, ele ergueu a voz e disse: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Deus então dá a ordem: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa ordem parece absurda. Marchar para onde? Diante deles havia apenas mar. Mas é exatamente nesse tipo de impossibilidade que Deus manifesta seu poder. Moisés estende o cajado sobre o mar e um vento forte começa a soprar a noite inteira. As águas se dividem, formando duas paredes gigantescas, e o fundo do mar se transforma em caminho seco. O povo atravessa passo após passo, em meio ao que parecia ser impossível. Pense na cena: crianças correndo, idosos sendo carregados, famílias inteiras caminhando entre paredes de água, olhando para os lados e vendo peixes, mas confiando que aquelas águas não os atingiriam. Era a mão de Deus, abrindo caminho onde não havia saída. Enquanto isso, o exército de Faraó os perseguia, mas o Senhor colocou a coluna de fogo entre os dois grupos, protegendo seu povo. Quando os egípcios entraram no mar, as águas começaram a se mover novamente. O caminho que fora livramento para Israel se tornou juízo para o Egito. Cavalos, carros e soldados foram engolidos pelas ondas. O povo do outro lado assistiu ao maior livramento de sua história. Não apenas estavam livres da escravidão, mas também do poder de seus opressores. E ali, às margens do Mar Vermelho, nasceu um cântico. Moisés e os filhos de Israel levantaram sua voz. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E Miriam, a profetisa, pegou o tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela dançando e cantando. Era a celebração da vitória, o reconhecimento de que a salvação não veio pela força humana, mas pela mão poderosa de Deus. Esse episódio não foi apenas um marco histórico. Ele é um retrato espiritual da vida cristã. O Egito representa o mundo do pecado. Faraó representa o inimigo que nos oprime. O mar representa as impossibilidades. E o sangue do Cordeiro aponta para Jesus. Assim como Israel foi salvo pelo sangue e pela passagem pelo mar, nós também somos salvos pelo sangue de Cristo e passamos pelas águas do batismo, deixando para trás a vida de escravidão e entrando na caminhada rumo à promessa. O Mar Vermelho nos lembra de que, por mais fechadas que pareçam as circunstâncias, Deus sempre abre um caminho. Às vezes, Ele não remove o mar, mas o divide. Às vezes, Ele não afasta o inimigo imediatamente, mas coloca sua presença como muralha de fogo entre nós e o perigo. O que Ele nos pede é simples: que marchemos, que demos o próximo passo em fé, mesmo quando não enxergamos o chão à frente. A Páscoa e o Mar Vermelho marcam a transição. Israel deixou de ser escravo e se tornou povo livre. Foi o início de uma jornada que ainda traria muitos desafios, mas também grandes revelações da glória de Deus, porque a libertação não termina no mar. Ela continua no deserto, onde Deus não apenas livra, mas também ensina, molda e prepara. O mar havia se aberto, os egípcios foram derrotados, a escravidão terminara. Israel não era mais um povo cativo, mas uma nação livre. O cântico de vitória ecoava no ar. Os tambores de Miriam ainda vibravam, e a alegria parecia preencher cada coração. Mas logo a euforia cedeu espaço à realidade dura do deserto. Porque a libertação é apenas o primeiro passo.
A caminhada da fé exige perseverança, confiança e disciplina. E o deserto seria o palco onde Israel revelaria sua fragilidade e onde Deus revelaria seu caráter. 3 dias após a travessia do mar, o povo caminhava sem encontrar água. Quando finalmente chegaram a Mara, as águas eram amargas e impróprias para beber. A multidão murmurou contra Moisés: "Que havemos de beber?" A cena é chocante pela rapidez da mudança. O povo que havia cantado vitória agora reclamava de sede. E Moisés, mais uma vez, clamou ao Senhor, que lhe mostrou uma árvore. Ao lançá-la nas águas, elas se tornaram doces. Esse foi o primeiro de muitos testes no deserto. Provar que Deus é capaz de transformar a amargura em provisão. Não demorou muito para a murmuração voltar. Desta vez, por causa da fome. O povo dizia: "Quem nos dera tivéssemos morrido na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar." É impressionante como a mente escrava idealiza o passado. Eles esqueciam o chicote, a opressão, a dor e lembravam apenas da comida. Quantas vezes também romantizamos velhas prisões quando enfrentamos dificuldades no caminho da fé. Mas Deus, em sua misericórdia, não respondeu com juízo imediato. Ele enviou o maná do céu, o pão diário que sustentaria a nação durante 40 anos. Todas as manhãs, quando o povo saía de suas tendas, encontrava o chão coberto por pequenas porções brancas, como grãos finos. Era a provisão de Deus, fresca e suficiente para cada dia. Não podiam guardar para o dia seguinte, exceto na véspera do sábado. Se tentassem acumular, apodrecia. O maná ensinava uma lição fundamental: dependência diária. Deus queria que seu povo aprendesse a confiar não em reservas, mas em sua fidelidade contínua. Mas mesmo com o maná, as reclamações não cessaram. Em Refidim, a falta de água gerou nova revolta. "Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado?" A situação se tornou tão grave que Moisés temeu ser apedrejado. Mais uma vez, ele clamou ao Senhor, e Deus ordenou que ferisse a rocha em Horebe. Quando o cajado de Moisés bateu, águas abundantes jorraram, saciando a multidão. No Novo Testamento, Paulo interpreta esse episódio dizendo: a rocha era Cristo. Ou seja, desde o deserto, Deus já apontava para a fonte verdadeira de vida. As murmurações revelam muito sobre o coração humano. Diante de cada dificuldade, Israel não lembrava dos milagres passados, mas se entregava ao medo e à reclamação. E quantas vezes não fazemos o mesmo? Esquecemos os livramentos de ontem e duvidamos do cuidado de Deus hoje. O deserto se torna, então, o espelho da nossa fé. Além da fome e da sede, havia outro desafio: os inimigos. Em Refidim, os amalequitas atacaram Israel. Moisés subiu ao monte com o cajado de Deus nas mãos, enquanto Josué lutava no campo. Sempre que Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando as baixava, os amalequitas ganhavam força. Então Arão e Hur o sustentaram, um de cada lado, até o pôr do sol. A vitória foi conquistada, não pela força dos guerreiros, mas pela intercessão. Essa cena nos ensina que as batalhas espirituais não são vencidas apenas com armas visíveis, mas com mãos levantadas em oração e dependência de Deus. Cada episódio do deserto mostra que a libertação do Egito foi apenas o início. O povo precisava ser transformado de escravos em filhos, de dependentes do chicote em dependentes do Senhor. O problema não estava apenas na geografia, mas no coração. O Egito havia ficado para trás, mas o espírito de escravidão ainda os acompanhava. E o mesmo acontece conosco. Deus nos liberta do pecado, mas precisamos aprender a viver em liberdade. Isso exige confiança diária, renúncia ao passado e fé no cuidado divino. O deserto, por mais árido que seja, se torna escola de dependência. É onde experimentamos o maná, a água da rocha e a vitória sobre os inimigos. No entanto, as murmurações de Israel não ficaram sem consequência. Cada reclamação mostrava a dificuldade em confiar plenamente.
E cada milagre mostrava a paciência de Deus em ensinar. O deserto não era apenas caminho até Canaã. Era o lugar onde Deus se revelava, onde a fé era forjada, onde a identidade de nação era construída. Moisés, no meio desse processo, também era provado. Ele não apenas intercedia pelo povo, mas também aprendia a lidar com frustrações, críticas e pressões. O líder escolhido por Deus não poderia depender de aplausos, mas da presença divina. Isso o preparava para algo ainda maior. O encontro no Sinai, onde ele não apenas ouviria a voz de Deus, mas o veria manifestar sua glória de forma única. Depois de atravessar o Mar Vermelho e enfrentar os primeiros testes do deserto, Israel chegou ao sopé do Monte Sinai. Aquele não seria apenas mais um ponto de parada na longa jornada rumo à Terra Prometida, mas o lugar onde Deus se revelaria de maneira única. O Sinai se tornaria o marco da aliança entre o Senhor e seu povo, o momento em que uma nação de escravos se transformaria em uma comunidade santa, chamada para viver debaixo da lei divina e da presença do Altíssimo. Imagine a cena. Uma montanha imponente, cercada por penhascos e vales áridos. Agora envolta em nuvens densas, trovões e relâmpagos. O som de trombetas ecoava, cada vez mais forte, e o povo inteiro tremia de medo. Era como se o céu tivesse descido à terra. A santidade de Deus não podia ser ignorada. Ela era palpável, visível, arrebatadora. Ninguém ousava se aproximar sem permissão. Apenas Moisés, o homem escolhido, foi chamado para subir e falar face a face com o Senhor. Antes desse encontro, Deus fez questão de lembrar a Israel de onde ele os havia tirado. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Não se tratava apenas de libertação política, era uma libertação espiritual. Deus os chamava para um novo relacionamento, uma aliança. Se obedecessem, seriam seu tesouro peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Era uma proposta de identidade e propósito, muito além da simples saída do Egito. Quando Moisés subiu, o monte fumegava como uma fornalha, e a terra tremia sob os pés. O povo observava de longe, incapaz de suportar a proximidade da glória divina. Foi nesse contexto que Deus entregou os 10 mandamentos. Não como regras frias, mas como expressão de um Deus que deseja relacionamento. Amar a Deus acima de tudo, não adorar ídolos, honrar o nome do Senhor, guardar o sábado, respeitar os pais, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Essas palavras resumiam o coração da aliança, fidelidade a Deus e respeito ao próximo. Mas a experiência foi tão intensa que o povo suplicou: Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. O medo da santidade divina os afastava, mas Moisés foi chamado para permanecer. Ele ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, recebendo instruções detalhadas, não apenas sobre a lei, mas sobre a construção do tabernáculo, o lugar onde Deus habitaria no meio do povo. Durante esse tempo, o povo revelou sua fragilidade. Impacientes com a demora, pressionaram Arão e construíram um bezerro de ouro. O povo que ouvira a voz de Deus agora se curvava diante de um ídolo. Quando Moisés desceu e viu a idolatria, quebrou as tábuas da lei em sinal de ruptura da aliança. A cena foi dura, mas necessária. Como poderiam desfrutar da presença de Deus sem fidelidade? Ainda assim, a graça do Senhor se manifestou. Moisés voltou a interceder, pedindo que Deus não abandonasse seu povo. O diálogo entre Deus e Moisés no Sinai é um dos mais profundos da Bíblia. Moisés chegou a dizer: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Ele entendia que a promessa da terra nada significava sem a presença de Deus. A maior bênção não era Canaã, mas o próprio Senhor caminhando com eles. Foi também no Sinai que Moisés fez um pedido ousado: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. O Senhor colocou Moisés na fenda da rocha e o cobriu com sua mão,
permitindo que ele visse apenas as costas de sua glória. Esse momento marcou para sempre a vida de Moisés, revelando que a intimidade com Deus é possível, mas também exige reverência, pureza e obediência. O Sinai não foi apenas uma montanha física. Ele simboliza o lugar do encontro entre o humano e o divino, entre a limitação do homem e a majestade de Deus. Foi ali que a lei foi dada, que o tabernáculo foi ordenado, que a aliança foi reafirmada, que a glória de Deus se manifestou de forma extraordinária. Israel jamais poderia esquecer aquele monte, porque foi ali que se tornaram oficialmente povo do Senhor. E para nós, o Sinai nos ensina que a fé não é apenas sobre libertação, mas sobre relacionamento. Deus não nos tira do Egito para nos deixar vagando sem rumo. Ele nos chama para si, para viver em obediência e intimidade. O temor que o povo sentiu diante da glória do Senhor é um lembrete de que a santidade divina não deve ser banalizada. Mas, ao mesmo tempo, o acesso que Moisés teve nos aponta para algo ainda maior. Em Cristo, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos e contemplar a glória de Deus com o rosto descoberto. O Sinai foi o palco onde a voz de Deus ecoou de forma inconfundível, onde a nação foi moldada, onde Moisés foi transformado. Mas a jornada não terminava ali. O deserto ainda traria novos desafios, novas rebeliões e novos encontros com a presença do Altíssimo. Porque a história de Moisés é, acima de tudo, a história de um homem que, em meio às fragilidades humanas, ousou permanecer no lugar da presença, falando face a face com o Criador. Se o Sinai foi o ponto mais alto da experiência espiritual de Israel até aquele momento, também se tornou o início de uma fase marcada por tensões. Porque se de um lado Deus se revelava em glória, do outro, o coração humano revelava sua inclinação à rebeldia. A liderança de Moisés seria constantemente desafiada, não apenas por inimigos externos, mas principalmente pela própria nação que ele havia sido chamado a conduzir. Logo após o episódio do bezerro de ouro, ficou claro que Israel ainda carregava o Egito dentro de si. Mesmo tendo visto o mar se abrir, o maná cair do céu e a água brotar da rocha, o povo cedia à idolatria, à incredulidade e à murmuração. E Moisés, como líder, precisava lidar com a ingratidão, o medo e a instabilidade de milhares de pessoas. Sua função não era apenas organizar acampamentos ou transmitir leis, mas interceder, corrigir e guiar um povo que muitas vezes não queria ser guiado. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em Cades Barneia, quando o Senhor ordenou que a terra de Canaã fosse espiada. 12 homens foram enviados, um de cada tribo. Ao retornarem, trouxeram frutos abundantes, confirmando que a terra era boa e fértil. Mas 10 dos espias semearam o medo. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Apenas Josué e Calebe mantiveram a fé. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar naquela terra. O povo, porém, preferiu acreditar nos 10 incrédulos e começou a murmurar, dizendo que seria melhor voltar ao Egito. A revolta foi tão intensa que cogitaram apedrejar Josué e Calebe e levantar um novo líder em lugar de Moisés. Nesse momento, mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu e ele falou em destruir o povo. Mas Moisés intercedeu, apelando à misericórdia divina e lembrando a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Esse padrão se repete ao longo da liderança de Moisés. Sempre que o povo se rebelava, Deus manifestava juízo, mas Moisés se colocava como intercessor, implorando pela graça. Ele não apenas liderava, ele carregava sobre si o peso espiritual de toda a nação. Outro desafio veio quando Corá, Datã e Abirão se levantaram em rebelião. Eles acusaram Moisés e Arão de se exaltarem acima da congregação do Senhor. Era uma contestação à autoridade estabelecida por Deus. A resposta divina foi clara e severa. A terra se abriu e engoliu os rebeldes vivos. Esse episódio mostrou que a liderança de Moisés não era fruto de ambição pessoal, mas de escolha divina.
Ainda assim, no dia seguinte, o povo voltou a murmurar, acusando Moisés de ter matado o povo do Senhor. Essas constantes queixas revelam uma verdade dura. Liderar significa lidar com a instabilidade humana. Moisés não era perfeito. Ele também se irritou, errou e em certo momento perdeu a paciência ao ferir a rocha em vez de falar a ela como Deus havia ordenado. Esse ato lhe custaria o direito de entrar em Canaã. Mas apesar de suas falhas, Moisés permaneceu como exemplo de um líder que amava o povo mais do que a si mesmo. Quando Deus sugeriu destruí-los e começar uma nova nação a partir dele, Moisés respondeu: "Se assim fizeres, risca-me do livro que escreveste." Ele preferiu perder sua própria vida do que ver o povo abandonado. A liderança de Moisés no deserto nos ensina que guiar pessoas é, acima de tudo, um ato de sacrifício. Não se trata apenas de autoridade, mas de serviço, paciência e disposição para suportar críticas. Ele não buscava sua glória, mas a glória de Deus. E mesmo diante das rebeliões, continuava intercedendo, continuava ensinando, continuava conduzindo. Essa tensão entre rebeldia humana e misericórdia divina também aponta para Cristo, o verdadeiro mediador. Assim como Moisés intercedia pelo povo, Jesus intercede por nós diante do Pai. Assim como Moisés suportava as murmurações, Cristo suportou rejeição, ingratidão e até a morte de cruz. A diferença é que, em Jesus, a aliança se tornou perfeita, eterna e inquebrável. O deserto, portanto, não foi apenas uma caminhada geográfica, foi um laboratório espiritual. Moisés teve que aprender a depender de Deus, não apenas para a provisão material, mas para a força emocional e sabedoria espiritual. Porque liderar um povo rebelde exige mais do que estratégias, exige coração disposto a amar, mesmo quando não é correspondido. No Sinai, Deus não apenas entregou leis e mandamentos, ele também revelou algo grandioso, seu desejo de habitar no meio do seu povo. Até então, Israel o conhecia como o Deus que libertava, que fazia milagres, que abria o mar e enviava maná. Mas agora, o Senhor mostrava que não queria estar distante, em um monte inacessível ou em uma nuvem intocável. Ele queria ter um lugar de encontro, um espaço visível que simbolizasse sua presença constante. Assim nasceu a ordem para a construção do tabernáculo. O tabernáculo não era uma obra humana qualquer. Era um projeto celestial, dado em detalhes minuciosos a Moisés. Cada medida, cada material, cada cor tinha um significado espiritual. Ouro, prata e bronze seriam usados, assim como tecidos finos em azul, púrpura e escarlate. Peles, madeira de acácia, pedras preciosas, nada era por acaso. Tudo apontava para a santidade de Deus e para a obra que Cristo realizaria no futuro. No centro do tabernáculo estava a Arca da Aliança, feita de madeira coberta de ouro, com o propiciatório sobre ela e 2 querubins que estendiam suas asas. Ali, entre os querubins, Deus prometia se manifestar. A arca era o símbolo do trono do Senhor na terra. Dentro dela estavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que florescera, lembranças da aliança, da provisão e da autoridade divina. O tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio, o altar de holocaustos e a pia de bronze mostravam que ninguém podia se aproximar de Deus sem sacrifício e purificação. No lugar santo estavam o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, simbolizando luz, comunhão e oração. E no Santo dos Santos a arca, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, para oferecer sangue em favor do povo. Cada detalhe ensinava que a presença de Deus era real, mas exigia reverência. Israel aprendeu que não podia se aproximar de qualquer maneira, mas precisava de mediação, de santidade, de sacrifício. Ao mesmo tempo, aprendeu que Deus não era apenas o Senhor distante e temível, mas aquele que desejava estar no meio do acampamento, guiando,
protegendo e consolando. Quando o tabernáculo ficou pronto, a glória do Senhor o encheu de maneira tão poderosa que nem mesmo Moisés pôde entrar. A nuvem de Deus repousava sobre ele de dia, e à noite uma coluna de fogo iluminava o acampamento. Sempre que a nuvem se movia, o povo marchava. Quando permanecia, o povo ficava. Era o sinal visível de que a presença divina conduzia cada passo da nação. O tabernáculo também revela um contraste marcante. O povo que tantas vezes murmurava e se rebelava, agora tinha diante de si um lembrete constante da graça e da santidade de Deus. A cada vez que viam a nuvem, eram lembrados de que não estavam sozinhos. A cada sacrifício, eram lembrados da necessidade de perdão. A cada cheiro do incenso, eram lembrados de que suas orações subiam ao trono celestial. Para Moisés, o tabernáculo tinha um significado ainda mais profundo. Ele era o mediador, aquele que entrava na presença do Senhor para ouvir suas instruções e depois transmiti-las ao povo. Em várias ocasiões, Moisés ia à tenda da congregação, e ali o Senhor falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. Esse privilégio único mostra o quanto a intimidade com Deus é possível quando há obediência e entrega. O tabernáculo, porém, não era o fim em si mesmo. Ele apontava para algo maior. O Novo Testamento nos mostra que tudo aquilo era sombra do que viria em Cristo. O altar de sacrifícios apontava para a cruz, onde o Cordeiro de Deus seria oferecido. O candelabro apontava para Jesus, a luz do mundo. O pão da proposição lembrava que ele é o pão vivo que desceu do céu. O altar de incenso apontava para sua intercessão constante. E o Santo dos Santos apontava para o acesso que Cristo nos daria ao Pai, quando o véu se rasgou de alto a baixo. Assim, o tabernáculo era mais do que uma tenda no deserto. Era um anúncio profético do plano eterno de Deus. Israel tinha diante de si um lembrete diário de que o Senhor caminhava com eles. E nós temos em Cristo a certeza de que Ele habita em nós. A glória que encheu a tenda no deserto agora enche o coração daqueles que creem. O tabernáculo nos ensina que a presença de Deus não é algo distante ou teórico, mas real e transformadora. Ela nos guia, nos purifica, nos ilumina, nos alimenta e nos santifica. E assim como Israel, também somos chamados a ser um povo cuja vida gira em torno da presença divina. A trajetória de Moisés se aproxima do fim. O menino hebreu que foi salvo das águas, o fugitivo que encontrou Deus em uma sarça ardente, o líder que enfrentou Faraó, o libertador que conduziu Israel pelo deserto e o homem que falou face a face com o Senhor, agora chega ao último capítulo de sua vida. Sua história não é marcada por riquezas ou títulos humanos, mas por um legado espiritual que atravessaria gerações e moldaria toda a identidade de Israel como povo escolhido. Depois de 40 anos no deserto, Moisés pôde ver de perto como a incredulidade cobra seu preço. Uma geração inteira pereceu sem entrar na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, que creram na promessa, foram preservados para atravessar o Jordão. O próprio Moisés, por ter desobedecido em Meribá ao ferir a rocha em vez de falar a ela como Deus ordenara, também não entraria em Canaã. Essa decisão divina não diminui sua importância. Pelo contrário, mostra que até os maiores líderes estão debaixo da santidade de Deus e que ninguém está acima da obediência. Nos últimos dias, Moisés assumiu o papel de mestre e profeta. No livro de Deuteronômio, ele reuniu o povo e proferiu longos discursos, recapitulando a lei, lembrando dos feitos de Deus e exortando-os à fidelidade. Não eram apenas palavras formais, mas conselhos de um pai espiritual que sabia que estava prestes a se despedir. Ele sabia que Canaã seria um lugar de abundância, mas também de tentações. Sabia que a terra daria frutos, mas também poderia desviar o coração. Por isso repetiu incansavelmente: guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus. Moisés também apresentou a renovação da aliança.
Chamou os céus e a terra como testemunhas e colocou diante do povo duas opções: a bênção e a maldição, a vida e a morte. Sua exortação foi clara: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ele não queria apenas que Israel herdasse uma terra. Queria que herdassem um relacionamento com Deus. Um dos momentos mais marcantes da despedida foi a bênção que Moisés pronunciou sobre as tribos de Israel. Assim como Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, Moisés abençoou o povo, tribo por tribo, declarando palavras de promessa e destino. Era como se estivesse transferindo sua fé, sua visão e sua esperança para aqueles que continuariam a jornada. Finalmente, chegou o dia em que Deus levou Moisés ao Monte Nebo. De lá, ele pôde contemplar toda a extensão da terra prometida, o Jordão, Jericó, as montanhas e os vales. Seus olhos viram o cumprimento da promessa, mas seus pés não entraram nela. Há uma beleza profunda nesse detalhe. Moisés foi o libertador que abriu o caminho, mas caberia a Josué conduzir o povo à posse da herança. Isso nos lembra que o plano de Deus não depende de um homem, mas é maior do que qualquer indivíduo. Cada líder tem seu tempo, e cada geração tem seu papel. Moisés morreu ali, na terra de Moabe, e foi sepultado pelo próprio Deus, em um lugar desconhecido até hoje. Não houve cortejo, nem túmulo glorioso, nem monumento humano. O que permaneceu não foi uma sepultura visitada, mas um legado eterno. A Escritura resume sua vida com uma frase impressionante: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O legado de Moisés é multifacetado. Ele foi o libertador, o legislador, o intercessor, o profeta, o pastor de um povo difícil. Foi o homem que desafiou o faraó, mas também aquele que caiu de rosto em terra para clamar por misericórdia. Foi o líder que enfrentou rebeliões, mas também o amigo de Deus que ousou pedir: mostra-me a tua glória. Ele não entrou em Canaã, mas entrou na história como exemplo de fé, humildade e intimidade com o Senhor. No Novo Testamento, o legado de Moisés continua vivo. Ele aparece no Monte da Transfiguração ao lado de Elias, conversando com Jesus, a quem havia apontado durante toda a sua vida. Porque a lei dada por Moisés preparava o caminho para a graça revelada em Cristo. A libertação do Egito apontava para a libertação do pecado. O Cordeiro da Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus. O maná no deserto apontava para o pão vivo que desce do céu. A rocha ferida apontava para Cristo ferido por nossas transgressões. Moisés foi sombra e Jesus é a plenitude. A despedida de Moisés, portanto, não é um fim, mas uma transição. Seu legado continua em Josué, continua nos profetas, continua no próprio Cristo e continua em cada pessoa que escolhe viver pela fé. Porque a história de Moisés não é apenas sobre um homem que liderou uma nação, mas sobre um Deus que se revelou a um homem frágil e o usou para transformar gerações. Olhando para a vida de Moisés, aprendemos que não importa onde começamos, seja como fugitivo no deserto ou como escravo à beira do Nilo, o que importa é quem caminha conosco. Aprendemos que a verdadeira grandeza não está em títulos, mas em intimidade com Deus. Aprendemos que a liderança não é sobre poder, mas sobre serviço. E aprendemos que, mesmo que não alcancemos todas as promessas nesta vida, a visão que Deus nos dá é suficiente para manter nossa fé firme até o fim. Moisés encerra sua história não com um monumento humano, mas com a marca eterna da presença de Deus. E esse é o maior legado que alguém pode deixar: ter caminhado tão perto do Senhor que sua vida se torna testemunho vivo da fidelidade divina. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe passar este momento. Se inscreva agora no canal e caminhe junto conosco em cada palavra de fé que Deus tem preparado para você. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu recebo. Declare publicamente que a presença de Deus é o maior tesouro da sua vida. Deixe também o seu like,
porque isso fortalece este trabalho e ajuda mais pessoas a ouvirem essa palavra transformadora. E não pare aqui, o próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clique e continue recebendo da parte de Deus, porque Ele ainda tem muito mais para falar com você.